Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro Texto Moisés no Sensvar, curso de Física Básica, volume 2. Vamos resolver a questão de número 8 do capítulo 10, que trata sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? É a parte de calor. Bem pessoal, então para você resolver esse problema, né, vamos inicialmente aqui ler, fazer a leitura e em seguida fazer a discussão, tá? Então o problema 8 diz o seguinte, né? A figura P4, onde A e B e C e D são adiabáticas, representa o ciclo de Otto. Esquematização idealizada do que ocorre no motor a gasolina de 4 tempos. AB representa a compressão rápida adiabática da mistura de ar com vapor de gasolina, de um volume inicial V0 para V0 sobre R, onde R é a taxa de compressão. BC representa o aquecimento a volume constante devido à ignição. CD é a expansão adiabática dos gases aquecidos, movendo o pistão. DA simboliza a queda de pressão associada à exaustão dos gases da combustão. A mistura é tratada como um gás ideal de coeficiente adiabático gama. Letra A. Mostra que o rendimento do ciclo é dado por eta, né, que é o rendimento, é igual a 1 menos a variação das temperaturas TD e TA, dividido pela variação de temperatura TC e de C para B. Ou, simplesmente, se preferir, né, é 1 menos 1 sobre a taxa de compressão elevado a gama menos 1. Letra B. Calcule eta para gama igual a 1,4, R igual a 10, compressão máxima permissível para evitar a pré-ignição. Tá? Então, vamos lá, né? Então o problema diz o seguinte, que eu fiz aqui o desenho, né? É o gráfico PV, né? Pressão e volume. Aqui você está exatamente o desenho como está na figura, né? O coeficiente adiabático do gás é gama. A mistura você tem que considerar como um gás ideal, né? E essa taxa de compressão nada mais é do que a variação, né? Do volume percentual dentro do cilindro, né? É a taxa de compressão. Então, esse volume final é quando o pistão está no ponto morto superior, né? Ou seja, no ponto máximo dentro do cilindro, né? Do motor. E o volume inicial é exatamente onde o pistão está no ponto morto inferior, o ponto mais baixo do curso, né? Do pistão lá dentro do motor, perfeito? E aí, veja, para você entender o ciclo de Otto é um motor de 4 tempos, né? Que em geral é os motores álcool e gasolina, né? Então eu vou colocar aqui, vou fazer uma breve descrição. Então o primeiro tempo do motor é quando ele vai de Q para A. De Q para A você tem uma admissão isobárica, né? Então você ocorre uma variação de volume positivo aqui, ó, mas é uma pressão constante. Então é isobárica. De A para B é uma compressão adiabática, ou seja, não há troca de calor com o meio externo. BC, aqui você tem uma combustão isocórica, né? Ou seja, ocorreu a combustão a volume constante, né? Variando somente a pressão. De C para D, né? Você tem uma expansão, né? Uma variação de volume positiva, adiabática, aqui, né? Não ocorre troca de calor com o meio externo. De D para A você tem uma abertura da válvula. E de A para Q você tem a exaustão isobárica ou escapamento, né? Isobárica aqui, tá? Então os 4 tempos do motor estão descritos aqui nessas etapas aqui descritas na resolução, tá certo? Então vamos resolver o item A, né? Então o item A diz o seguinte, né? É para você determinar o rendimento dessa máquina, né? Dessa máquina térmica. Então você vai usar a primeira lei da termodinâmica, né? Nós sabemos que a diferencial, né, do calor, né, onde, claro, não é uma diferencial exata, por isso que eu chamei de D cortado, né? Então dQ igual dW mais dU. dW é a diferencial do trabalho e dU é a diferencial da energia interna dessa máquina. Então, se eu quero analisar aqui as adiabáticas, né, que é C e D e B e A, né? Então não há troca de calor com o meio externo, é zero. Então a variação de energia interna, o diferencial de variação de energia interna é igual a menos dW, o que é a variação infinitesimal a diferencial exata da energia interna. Isso aí vai ser o número de moles, capacidade calorífica a volume constante, tá? dt. E o dW que é PDV. P é pressão e dV é a variação de volume. Então, vou chamar isso de equação 1 por enquanto. Vou agora analisar uma outra
equação. Por outro lado, né, nós sabemos que a equação dos gases ideais ou perfeitos é PV/nRT. P é a pressão, V é o volume, N é o número de moles, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura. Se você calcular a diferencial exata dessa expressão, aqui vai ficar VdP, PdV, igual N e R são constantes, eu vou repetir, e T, a diferencial exata de T é dt. Lembra que o coeficiente dos gases ideais, R, ele é a diferença entre a capacidade calorífica a pressão constante menos a capacidade calorífica a volume constante. E aí desse lado aqui eu vou fatorar, né, aqui dentro, né, eu vou fatorar CV. Quando você fatora CV, fica CP sobre CV menos 1 dt. E aí, CP sobre CV é gama, é o coeficiente adiabático do gás, tá? NCV dt, veja, NCV dt é a expressão 1 aqui, ó. É menos PDV, tá certo? E aí, você fica aqui com esse termo aqui é menos PDV. E aí você vai simplificar esse com esse, vai cortar, tá certo? E aí, substitui o valor de gama, tá? E aí você vai ter aqui VdP é igual menos, aqui vai dar gama PDV. Aí você passa o que depende de P para um lado e V para o outro, né? Você vai resolver essa equação diferencial em variáveis separáveis, né? Uma equação diferencial ordinária. Integra de P0, pressão inicial, pressão final, de volume inicial, volume final. E aí quando você faz isso, você vai obter a expressão dos logs, né? Da razão. E aí você exponencia ambos os lados. Quando você faz isso, o exponencial do log é o próprio argumento. Lembrando que esse menos gama, ele pode, pela propriedade do log, ele pode subir aqui para o expoente como menos gama. Então vai ficar VV0 elevado a menos gama e aqui PP0, tá certo? Bem, e aí depois que você exponencia ambos os lados, você obtém o próprio argumento. Esse camarada foi aqui para o expoente como menos o gama. E aí você pode, né, inverter aqui a ordem dessa razão e ficar com gama positivo. Aí você vai ficar com PV elevado a gama, P0, V0 elevado a gama. Então, se a pressão vezes o volume final é igual à pressão inicial vezes o volume final, tudo isso elevado a gama, então isso significa dizer que isso aqui é uma lei física, né? E essa lei física diz que isso aqui, né, essa quantidade, esse produto PV é uma constante. No caso, lembrando lá das adiabáticas, né? Das adiabáticas, que é de C para D e de A para B. Perfeito? E aí, continuando, né? Essa equação ela vai ser importante por quê? Porque você vai analisar exatamente esses dois trechos, né? De C para D e de A para B. Então, quando você faz isso, né? Lembra que você tem que fazer o produto da pressão vezes o volume naquele lugar. Então, se você pegar aqui de C para D, então você vai ter a pressão PC e PD, você saiu de um volume V0 sobre R até um volume V0. Então, quando você faz a análise da equação, você vai ficar com essa expressão, corta os V0, vai ficar somente, se você isolar PD, pressão no ponto D, vai ficar PC, esse camarada está positivo, posso subir ele com expoente negativo, fica R elevado a menos gama. Então, isso aqui é a relação entre PD e PC. Já na compressão, né? Aqui é para a expansão adiabática, né? A variação do volume positiva. Aqui para uma variação de volume negativa, uma compressão adiabática, você vai fazer a mesma coisa, de A para B. Você vai sair de A para B, então vai ser a pressão A, pressão B. Você vai sair de um volume V0, né? Até V0 sobre R, né? Variando o volume. Quando você faz isso, você corta os V0, vai ficar somente com esse camarada, isola o PA é PB, esse camarada sobe com o expoente negativo. Então fica R, né, elevado a menos gama. A taxa de compressão é a menos do coeficiente adiabático gama. E aí o rendimento, como é que você calcula o rendimento? Usa a fórmula. O rendimento é 1 menos a variação de temperatura de D para A, dividido pela variação de temperatura de C para B. Tá? E aí, em contrapartida, lembra que lá, como é um gás ideal, nós estamos considerando, né, a mistura como um gás ideal, então, se você isolar a temperatura aqui da equação dos gases perfeitos, você fica com PV sobre NR. Ou seja, onde tem temperatura, eu vou substituir PV, a pressão naquele lugar, vezes o volume, dividido por NR. Se você faz isso, lembra que a pressão, tanto em D quanto em A, é o mesmo volume, V0, e a pressão em C e B é V0 sobre R. Quando você faz isso, você troca essas temperaturas por essa relação,
de pressão, volume sobre NR. Então aqui vai ficar V0 elevado a NR dividido por V0 sobre RNR. Corta NR com V0. Aqui fica já as pressões em cada um desses pontos, tá? E aí esse R vai, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo invés da segunda, esse R vai subir e fica somente eta, 1 menos a variação de pressão entre os pontos, vezes o R, que é a taxa de compressão. E aí você vai obter essa expressão aqui, ó. E aí você pode substituir PD e menos PA, vai ser exatamente esse termo menos esse. E aqui você vai ficar com PC menos PB e esse termo que é comum eu posso fatorar. Então quando você fizer isso, fatorando vai dar esse termo, o numerador vai ficar idêntico ao denominador, a divisão aqui vai dar 1. E aí você, propriedade da potência, conserva a base e soma os expoentes, vai ficar com 1 menos R elevado a 1 menos gama, aqui elevado a 1 menos gama. E aí você pode inverter esse R, né, que é a taxa de compressão, para o denominador. E aí você ganha um sinal de menos nesse expoente. Quando você fizer isso, fica gama menos 1. Tá aqui, esse é o resultado solicitado para mostrar no item A. E o item B é especificamente para você determinar o valor desse rendimento para um gama específico para um R específico, né? E aí como é que fica, né? Então, se você usar aqui os dados que ele pede, né? Gama igual a 1,4, o coeficiente básico para o ar, né? Da mistura. R igual a 10, né? A taxa de compressão, ou seja, 1 para 10 para automóveis comuns. Então, para você ter uma ideia dessa taxa de compressão, ela é importante porque ela te possibilita, né? A gente vai já ver aqui no cálculo alguns detalhes bem interessantes. Então, por exemplo, o Corolla. O Corolla ele tem uma taxa de compressão de 13 para 1. O Up TSI da Volkswagen, né? Esse aqui é o carro da Toyota. A Up TSI é uma taxa de compressão de 10,5 para 1. O Fusca antigão, 1600, né? Ele é uma taxa de compressão de 10 para 1. Então, em geral, essa taxa de compressão é comum na maioria dos veículos, né? Automóveis, né? Álcool, gasolina, dos dias de hoje, né? Claro, tem uma pequena variação. E aí, quando você substitui R igual a 10 e gama igual a menos 1,4 nessa expressão, você vai calcular o rendimento. E aí, quando você calcula o rendimento, você vai encontrar exatamente um rendimento de 0,60, ou em termos percentuais, um rendimento de 60%. O que significa isso, né? O que é interessante notar, né? Esse é o rendimento dessa máquina, né? do ciclo de Otto. E aí uma observação muito interessante que você pode fazer é o seguinte: digamos que eu considere um gama exatamente igual ao item solicitado, 1,4, e uma taxa de compressão que é o dobro, de 10 foi para 20. Não sei se isso é possível, mas eu estou só fazendo uma conjectura. E aí você calcula o rendimento. Quando você fizer a mesma conta, substituindo aí aqui no item A, você vai encontrar que o rendimento dessa máquina com esses parâmetros é 70%. Então note que a taxa de compressão é uma medida eficiente, né? Digamos assim, importante, para você determinar o rendimento do teu motor, né? do teu projeto lá automobilístico lá da máquina, né? do carro. E aí o que vai acontecer? Se você dobra a taxa de compressão de 10 para 20, apesar de o rendimento ele ser proporcional à taxa de compressão, mas ele não é uma relação linear, né? Perceba que se você dobra a taxa de compressão de 10 para 20, o rendimento não dobrou. O rendimento que era de 60 não foi para 120, por exemplo, né? Acima de 100%, que é impossível. Mas não dobrou, ele teve uma variação somente de 10%, né? Ele foi de 60 para 70. Então essa relação entre a taxa de compressão e o rendimento não é algo linear, depende exatamente dessa expressão aqui, que é uma potência, né? 1 sobre R elevado a uma potência aqui. Perfeito? Então a relação entre R e N não é linear. Tá? Um outro comentário bastante interessante: quando você aumenta muito a taxa de compressão, você aumenta a temperatura dentro da câmara, lá do cilindro, dentro da combustão, né? Dentro do motor. Então o aumento de temperatura pode gerar um fenômeno, né? Que é o chamado bater bielas, né? Então o que acontece? A mistura ar-combustível que está dentro do motor, ela explode antes do pistão, né? Ele atingir o ponto morto superior, ele atinge antes, né, de atingir a compressão máxima dentro do cilindro, porque você aumentou a taxa de compressão e aí essa temperatura foi elevada demais e ela simplesmente faz com que ocorra uma ignição, uma explosão
dentro do motor antes da centelha sair lá, né, do sistema lá de distribuição da máquina, do carro, né? Então isso aqui é um fenômeno bastante intrigante, né? Esse bater bielas, ele é um fenômeno que danifica o motor, né? Ele gera uma onda, né? Uma onda de choque dentro da parte mecânica do motor, isso pode prejudicá-lo, né? E aí, esse também é conhecido, esse fenômeno, né? A misturar combustível quando ela explode antes do tempo, né? Quando você aumenta muito a taxa de compressão, é um fenômeno chamado de autoignição, autoinflame, né? E isso é responsável pelo aumento da taxa de compressão. Então, quando você quer um motor, né? Você tem um motor e você quer melhorar a sua eficiência, o seu rendimento, você aumenta a taxa de compressão, mas esse aumento de taxa não pode ser um aumento desequilibrado, ele tem que ter um equilíbrio, porque se você aumenta muito essa taxa, você pode ocorrer esse fenômeno e isso compromete a eficiência, a economia, a potência do motor, né? Pode gerar ondas de choque que danificam o motor, né? O bater biela, e também pode, a misturar combustível não queima por completo, isso pode poluir cada vez mais o ambiente com combustíveis que não foram totalmente queimados durante a explosão, né? Então é uma série de questões que você tem que exatamente calibrar, equilibrar essa taxa de compressão para o teu tipo de projeto de motor, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!